Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 18 de outubro de 2020. São 22 horas e 13 minutos. Lição 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Essa é a lição número 8 do dia 22 de novembro de 2020. 22 de novembro, que é o dia do músico. Você que é músico na casa do Senhor, seja abençoado. Tenha uma vida. Apesar de ser músico, você precisa ter uma vida santificada diante de Deus. E, por favor, não se atrase. Texto áureo. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Muitas das vezes as pessoas querem colocar na mente das pessoas, principalmente dos novos convertidos, as pessoas que estão chegando agora, no Evangelho, que o justo, no caso nós justificados por Cristo, não passamos por tribulação, nós teremos uma vida tranquila diante de Deus. Isso não é verdade. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncia, e sim, passaremos por sofrimentos, como foi o próprio caso do próprio Jó, também o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, todos passaram por momentos de dificuldade, de tribulação. Introdução. Nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Há algo em comum nos amigos, os ditos amigos de Jó, que no momento de dificuldade, você notou que nenhum deles teve um interesse de procurar saber de Jó se ele estava precisando de alguma coisa, apesar que ele estava na cara que via a dificuldade de Jó, a situação de Jó, mas todos os amigos o acusaram. Veja que situação, é aquele famoso, com um amigo desse ninguém precisa de inimigo. Veja que os amigos de Jó não eram na verdade amigos, eram pessoas que estavam acusando Jó. Nenhum deles quis se dar o trabalho de orar pela vida de Jó, pelo sofrimento de Jó. Ainda que supostamente Jó estivesse em pecado, o dever deles era, se sabendo do pecado, se caso Deus revelasse o pecado, eles falar contra o pecado de Jó, apesar que Jó não estivesse em pecado. E, independente das circunstâncias, deveria orar pela vida de Jó. Tal coisa não aconteceu. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem de pagar. É bem verdade que Deus não pactua com o pecado. É bem verdade que nenhum pecado fica oculto diante de Deus. Tudo está nu diante dos olhos de Deus. Deus vê tudo, Deus sabe de todas as coisas, Deus está em todos os lugares. Então não há como esconder algo de Deus. Então, para a questão de Zofar, por Deus ser grandioso, que de fato Deus o é, se alguém está em pecado, tem que pagar. Note que verdade é que o pecado, ele de fato, nós temos que pagar pelo pecado, vamos assim dizer. Entretanto, não se aplica na vida de Jó, porque Jó não estava em pecado. Jó estava passando por uma tribulação, por uma provação, na bem da verdade seria o mais correto, por uma provação, e não por uma consequência de pecado. Mas Zofar achava que ele tinha que pagar, que ele estava querendo se esconder de Deus, o que não era verdade. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó
acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Sobre a questão de pecado, nós precisamos compreender algumas coisas. Pecado é pecar, é errar o alvo. E quem é o alvo? Cristo. Então, tudo aquilo que alguém faz que não é da vontade de Cristo está cometendo pecado. No entanto, há de se julgar também a questão de que se nós tiver pecado, bom que nós não venhamos pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado justo. As pessoas, muitas das vezes, independente das circunstâncias, independente dos caminhos de uma ou de outra pessoa, sempre há aquela pessoa que é dona, se acha dona da verdade e quer acusar uns aos outros. A Bíblia diz em Mateus 7, capítulo 1, que não julgueis para não serem julgados, pois da mesma medida será julgado. No entanto, há de se compreender que no versículo 5 de Mateus 7, Jesus vai falar que se eu tirar a trave do meu olho, eu posso ver o cisco que está no meu irmão. Em outras palavras, para eu falar do pecado de alguém, eu preciso estar numa vida de santificação. E a pergunta que fica é, os amigos de Jó viviam uma vida de santificação? Eles tinham uma vida de fato santificada para falar do pecado de Jó? E é outra coisa também a questão, apesar que Cristo na época ainda não tinha sido revelado, mas aqui para nós a questão do pecado não é porque alguém pecou que está literalmente fora do céu, fora do plano de salvação. Claro, quando nós pecamos, nós nos afastamos um pouco da presença, nós sentimos o peso do pecado. No entanto, o fato de alguém pecar não quer dizer que ele não possa se reconciliar. Tolos se passando por sábios. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. É como eu acabei de dizer, os donos da verdade, as pessoas que se acham no direito de julgar o outrem, sem conhecer o caminho, sem conhecer o porquê da pessoa tá passando por aquela situação e já vem julgando. E não é assim. Para alguém julgar, por exemplo, quando um juiz vai julgar alguém, ele tem que ler, observar todas as questões dos processos para saber julgar o que fazer. Não é apenas chegar com uma causa diante do juiz e o juiz dá o veredito. Não, ele precisa ficar por dentro do processo, ele precisa compreender o processo, o que está acontecendo com aquele processo, para ele poder julgar corretamente aquela pessoa. Então vemos que aqui os amigos de Jó, eles não tinham conhecimento do processo de Jó, não sabiam o que estava acontecendo com Jó e ainda assim estavam fazendo papéis de juízes. Olha que situação. Síntese do tópico 1. Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria. Os donos da verdade que de verdade não sabiam, né? A conversão como resposta à aflição. Purificação moral. Nos versículos 13 e 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Veja a que ponto chegamos. É um pecado de imoralidade, a questão de Jó agora. Vemos que as pessoas, quando se dizem, muitas das vezes, com aqueles que muito acusam, é na verdade aquele que tem culpa no cartório, como diz o outro. Então vemos que as pessoas que muito falam de Jó, da questão da purificação, e se Jó, supondo que Jó fosse de fato, tivesse mesmo em pecado, um pecado moral, e iriam repreendê-lo, o que eles iriam fazer? Quem eram eles para fazer uma questão de, como se fosse um pastor, por exemplo, de dar uma disciplina a Jó? Vemos que as coisas aqui não estão diante de um julgamento
corretos, estão completamente equivocados no seu parecer, cada um deles, os quatro, né? Eliú, Bildad e Zofar, todos eles estão sem um procedimento correto. E muitas das vezes acontece isso conosco. As pessoas, e às vezes até nós mesmos, nós precisamos até vigiar nesse ponto, que às vezes somos nós os acusadores, né? Nós não conhecemos o processo de alguém e já chegamos querendo acusar, sendo o dono da verdade, e aquela afobação. A gente precisa ter cuidado no que nós vamos falar, no que vamos julgar. É bem verdade que nós devemos julgar, de fato, nós julgaremos os anjos e, claro, nós julgaremos também o pecado da humanidade, do homem. Nós precisamos falar a verdade, claro, com amor dentro da palavra do Senhor. Entretanto, nós precisamos compreender também que não é assim chegar e julgar de uma vez. Nós precisamos conhecer a causa, o porquê daquela pessoa cometeu aquele pecado, se é que cometeu. Nós precisamos também vigiar, que muitas das vezes nós somos atacados por calúnia, difamação, mas também podemos ser nós que também fazemos o mesmo e vamos difamar e caluniar alguém. Nós precisamos tomar cuidado nessa questão moral. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tentam induzir Jó a negociar com Deus a fim de ser livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade, que em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Como é a sua fé? A sua fé também é firmada no quê? No interesse? É interesseira? No interesse financeiro? De prosperidade? Ou coisa parecida? Não era a questão de Jó. Jó tinha uma fé genuína em Deus. Independente da situação de Jó, perdeu os filhos, perdeu os negócios, ficou enfermo e ainda assim se manteve firme na sua fé em Deus, independente das circunstâncias. E eu e você, como é a sua fé? No que está firmada a sua fé? A sua fé está firmada em Deus enquanto a tua vida está tranquila? Enquanto tu tem uma vida razoável? Ou você, quando tem uma vida melhor ou pior, você blasfema contra Deus e não fala como Agur no livro de Provérbios, que ele disse que não queria ter muito para não esquecer de Deus e nem pouco para blasfemar ou falar mal de Deus, mas queria ter o necessário. No que está a sua questão da sua fé? Aí aqui a questão é possível negociar com Deus nesse propósito? Ou seja, você só vai ter fé em Deus se Deus te der isso ou aquilo, te abençoar de uma forma ou de outra. É negociável? E aí, como é o teu parecer? Bom, não é negociável. A nossa fé, a nossa salvação é vinda de Cristo e não é negociável. Independente das circunstâncias, nós precisamos continuar tendo fé em Deus. A angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. O justo sempre sofrerá, e o ímpio também. A Bíblia vai falar em Malaquias 3,18 que vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Entretanto, é bem verdade que muitas das vezes as pessoas acabam, com a angústia do sofrimento, acabam deixando a Deus. Entretanto, vemos que a Bíblia vai falar em Jó 14:7 sobre a questão da árvore, se for cortada, ela irá brotar novamente. E o homem? Como é o homem? O homem morreu, acabou. Acabou no que eu quero dizer, numa questão de vida na terra. A árvore, claro, está na terra, se ela for cortada na terra, ela ainda poderá brotar e vir os seus renovos, porque ela está na terra. Diferente do homem, aqui é uma questão apenas terrena e não uma questão celestial, não das mansões celestiais. Aqui eu estou falando no plano terreno. E para o homem quando ele morre, ele não tem como brotar de novo. Ele morreu, acabou. Segue o juízo. Então vemos que Jó tinha uma grande angústia, e ali nessa angústia ele acaba mostrando todo o seu lado humano, toda a sua frustração, toda a sua tristeza humana, o que é completamente natural e extremamente razoável. Qualquer pessoa, na questão de Jó,
faria coisa e talvez até pior, até porque isso não tem nada de pior nisso. Não há nenhum problema em você expor o seu sofrimento a alguém, principalmente a Deus. Não há nenhum problema, muito pelo contrário, isso é bom, é saudável para a sua saúde espiritual. Você se derramar em Deus o teu sofrimento, porque Deus tem muito interesse em saber do seu sofrimento. Verdade é que numa situação de sofrimento, ouvir o Deus falar não, a gente compreende. Quando Deus fala assim, em questões que nós também compreendemos, é fácil de entender. Por exemplo, se você está pedindo algo para Deus e Deus diz não, você sabe que aquilo não é de Deus e você, apesar de querer muito, você acaba deixando. E se Deus disser que sim, você fica feliz da vida, né? Mas e se Deus não falar nada? É o silêncio de Deus que nos traz a grande provação. E Deus fica em silêncio durante a provação de Jó. E isso sim, apesar de todo o seu sofrimento, Jó não blasfemou contra Deus, se manteve firme. Síntese do tópico 2. Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando-o ao arrependimento ritualístico, o que de nada valeria, né? Ritual é apenas um ritual, de nada vale. Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Muitas das vezes nós vemos o ímpio prosperar, mas espere um pouco e pense na sua vida. Você muito possivelmente, você não deve ser uma pessoa rica financeiramente falando, tem milhões na conta, mas você é livre. E quantas pessoas hoje têm milhões, mas não têm liberdade? E pior, muitos tinham milhões, foram para a eternidade sem Cristo. Como foi a questão do louco? Louco, hoje te pedirá a tua alma, para o que tem preparado para quem será. Não há nenhum pecado em você querer ter riqueza nessa vida. Não há nenhum pecado nisso, desde que seja feito de forma legítima, com trabalho legítimo, digno e honesto e que não produza pecado. Porque sim, há trabalhos que são honestos, mas que produzem pecado. Por exemplo, alguém que trabalha numa fábrica de cigarros, por exemplo, é um trabalho honesto, é um trabalho sincero, mas é um trabalho que produz pecado. Então, isso não é para nós. Isso não é para nós. Então, se você tem riqueza e com parâmetro através do seu trabalho honesto, não há nenhum problema. Mas nós vemos que muitas pessoas vão para a eternidade com muitos milhões na conta aqui na Terra, mas partem sem salvação. Então, os maus acabam sendo castigados desta forma, na eternidade. Então, não, de forma nenhuma, não inveje o ímpio na sua prosperidade. Quando você vê o ímpio prosperar, não tenha inveja dele, ou ciúme, ou queira a cobiça. Não deixe isso crescer no seu coração. Saiba que a mansão celestial está te aguardando. E Deus certamente, por você ser justificado pela fé, Deus não irá te punir. Mas, se você ir por outros caminhos e ser uma pessoa má, então certamente a sua punição virá na eternidade. Jó diante de um paradoxo. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas com isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Então eu vejo que muitas pessoas ímpias, muitas pessoas que não professam a fé em Cristo, são pessoas muitas das vezes prósperas, que vivem muito e têm muita prosperidade em todos os sentidos. Entretanto, não tem prosperidade para o alto. Tem prosperidade de todos os seus lados, mas para cima nada tem. Não tem nenhuma prosperidade com Deus. Porque uma coisa é você ter grandes propriedades na terra, ou alguém tem prosperidade na terra e não tem prosperidade nos céus. Então vemos que Jó, nesse sofrimento, ele tinha muita razão de repente de questionar, porque ele era um homem reto, íntegro diante de Deus, estava sofrendo tantas coisas,
mas o ímpio estava prosperando. É um paradoxo, é uma questão que parece que não faz sentido, não está certo, mas é bom nós lembrarmos que a vida nem sempre, ou quase sempre, né, ela é injusta, a vida é sempre injusta. Muitas das vezes você sofrerá injustiça e isso vai perdurar durante toda a sua vida. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. A bênção do Senhor virá sobre o ímpio e sobre a pessoa justa, sobre o justo e sobre o injusto. Aqui numa questão geral, para a gente ficar mais claro, o sol vai brilhar para o cristão e para o não cristão, da mesma forma a chuva cairá. A chuva cairá na plantação daquele que é ímpio e daquele que é justo, daquele que é cristão e daquele que não é cristão, da mesma forma. E é possível que muitas das vezes o ímpio irá prosperar muito mais do que o cristão. E por quê? Uma das razões é que a nossa terra não é aqui. O nosso lugar não é aqui, a nossa casa não é aqui. A Bíblia vai falar, Jesus disse que ajuntai-vos tesouro no céu onde a traça não corrói. Então nós precisamos compreender que, claro, precisamos de dinheiro, precisamos de algum dinheiro ou alguma prosperidade na terra, mas nós precisamos focar nas mansões celestiais, no céu, é lá o nosso tesouro. É isso que nós precisamos compreender, que a bênção vem para todos nós, para o ímpio e para o justo, vem para o cristão e não cristão, a bênção vem para todos nós. Agora, há muito que se dizer, que também de uma outra forma, muitas das vezes o justo também não prospera, porque também não trabalha, também tem isso. Mas aqui numa questão de Jó, vê que Jó tinha uma vida íntegra diante de Deus, mas estava sofrendo mesmo sendo reto. Então muitas das vezes nós precisamos compreender que sim, nós iremos sofrer independente da nossa condição diante de Deus. Se nós estamos em pecado ou não, independente, nós iremos sofrer as tribulações. É bem verdade que o pecado é uma consequência, né? A consequência de pecado e a provação. Aqui no caso de Jó não era uma consequência de pecado, e sim uma provação da parte de Deus. Síntese do tópico 3. Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. Então vemos que muitas das vezes o ímpio tem a vida muito mais próspera do que a nossa. E claro, se no caso dele for de um trabalho digno, honesto, não há nenhum problema nisso. Aqui a principal diferença entre o ímpio, né, o justo e o ímpio é a eternidade. E isso é que conta, é o mais importante, é a eternidade com Cristo. É isso que é importante, é bem verdade e é bem razoável deixar claro que sim, precisamos de dinheiro e não há nenhum problema em você ser rico, milionário, sendo cristão, não há nenhum problema. Vemos que o próprio Jó era riquíssimo, mas ele era um homem temente a Deus. Em outras palavras, você não pode deixar que o seu dinheiro, a sua fortuna, a sua prosperidade tire de você a dependência de Deus. Conclusão. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo do pecado. Ele está convencido de que ele é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa e patriarca por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Então vemos que, apesar das pessoas acusarem a Jó sem saber o porquê que Jó estava sofrendo aquelas questões, Jó não blasfemou contra Deus. Jó até reclamou, claro, devido ao sofrimento, quem não, né? Vemos que os amigos de Jó, na verdade, eram amigos da onça, né? Como diz o povo.
Por quê? Porque os amigos de Jó, nessa hora de desespero, de sofrimento de Jó, que independente se estivessem em pecado ou não, eram pessoas para estar apoiando Jó, ajudando ele de alguma forma, foram justamente esses que cutucaram mais, colocaram mais lenha na fogueira, que acusaram Jó, falaram mal de Jó. Então vemos que nem todo mundo que se diz amigo nosso é de fato amigo. Nem todos que se dizem amigos está de fato interessado no nosso sofrimento, no que nós estamos passando. Não estão de fato interessados em nos apoiar em situações. Então vemos que concluímos assim que muitas das vezes as pessoas que se dizem amigos seus, na verdade são os primeiros que irão te afrontar, são os primeiros que irão te acusar. De qualquer forma, é muito bom ter amigos, amigos mais chegados do que irmãos, como dizem em Provérbios 18, 24. Então vemos que sim, nós precisamos de amigos, sermos amigos também. E nessa questão de Jó, sabemos que tudo foi uma questão de provação de Deus, mas em todos os sofrimentos de Jó, com tudo que ele havia perdido, com todas as calúnias que se levantaram contra ele, Jó não blasfemou contra Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te dando força para que você continue não blasfemando contra Deus, independente das suas circunstâncias, independente do que você estiver pensando. Verdade é que você não vai ter um sofrimento como Jó, e eu sinceramente desejo que você não passe por isso. Mas independente da situação que você está passando hoje, perdeu alguém, um ente querido, ou alguma situação adversa, uma doença, uma enfermidade, independente das circunstâncias, as calúnias, difamações, que você continue firme no Senhor, porque certamente o Senhor te dará a vitória. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!